salve, povo real! Cá estamos nós, mais uma semana. E nessa semana eu trago aqui para você dicas valiosíssimas de ouro de inglês vindo lá da Terra da Rainha. E eu quero perguntar para você se você sabe algum outro jeito de falar quanto custa, de falar how much. Então eu quero saber de você, se você sabe algum outro jeito de falar how much. Você sabe alguma outra forma de falar? Pois bem, existe várias outras formas de falar e eu vou te falar aqui nesse vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me segue lá no Insta, @Terra da Rainha Oficial, porque lá eu fiz uma enquete, uma galera respondeu dizendo que não, eles só conheciam... Dizendo que não, que eles só conheciam mesmo how much, que é o mais comum também. Algumas pessoas até conhecem uma outra forma diferente, mas não mais que isso. E hoje eu vou te explicar algumas. Então, roda a vinheta e fica aqui comigo até o final dessa aula. Então, em inglês, existe várias outras formas. Você sabia que existe várias outras formas de você perguntar e responder how much, né? O famoso how much, né? Quanto custa. Então, na maioria das vezes você vai ver, tem muitas pessoas que inclusive acham que essa é a única forma de você perguntar quanto custa. Então, how much? Quanto custa, né? É muito clichê. É a forma mais comum de se falar, porém não existe só esta forma. Existem outras formas, tá? Então, você não precisa usar sempre o how much, ou então how much is it, né? Que é o que nós vamos falar agora nessa aula, que também é o mais comum. Tem outras formas. Por exemplo, how much is it? How much is it? Outra forma é how much does it run? How much does it run? Lembrando que todas as formas aqui, elas significam a mesma coisa, quanto custa, tá? Só que falando de formas diferentes, tá? Outra maneira, how much does it cost? How much does it cost? How much does it sell for? How much does it sell for? How much will it cost me? How much will it cost me? How much are you asking? How much are you asking? Todas essas perguntas querem dizer, como eu tinha falado, a mesma coisa, quanto custa de formas diferentes. Existem também outras formas de a gente falar isso, que é mudando o how much antes dessas frases por what. Então, por exemplo, todas as frases, menos a primeira, que é o is it, a gente pode trocar o how much por what. Por exemplo, então, what does it run? What does it run? What does it cost? What does it cost? What does it sell for? What does it sell for? What will it cost me? What will it cost me? What are you asking? What are you asking? Então, menos o primeiro, a gente vai trocar todos os how much por what, ok? Todas essas palavras, todas essas frases significam outras formas de você falar quanto custa. É importantíssimo você saber isso, é fundamental você saber isso, porque se as pessoas vierem falar com você assim, você deve entender. E é isso que vai te diferenciar, se você fala bem inglês ou não. Porque se você não entender certas coisas, o teu inglês significa que o teu inglês é mais limitado.
Então, é importante sim. Talvez você não use nenhuma delas. Talvez você queira continuar usando o how much, sem problemas. Mas é importantíssimo que você saiba também outras formas, certo? Para você também entender, de repente, em um filme alguém fala assim, ou de repente em alguma conversa, em alguma entrevista, certo? São esses pequenos detalhes que fazem a diferença no final de quando você tem contato com uma pessoa que fala outras formas, né? A gente pode falar o inglês de uma mesma maneira sempre, mas tem outras pessoas que falam de outras formas, assim como a gente tem em português. Pessoas que falam português de uma forma, pessoas que falam português de outra, usam mais umas palavras do que outras, sabe? As pessoas são diferentes e a comunicação aí também é. E agora eu vou falar sobre as respostas dessas perguntas. Vou usar aqui o thousand, tá? O 1000 em todas as respostas. Então, olha só. It's 1,000 pounds. It's 1,000 pounds. It's about 1,000 pounds. It's about 1,000 pounds. It's around 1,000 pounds. It's around 1,000 pounds. It sells for 1,000 pounds. It sells for 1,000 pounds. It goes for 1,000 pounds. It goes for 1,000 pounds. It's priced at 1,000 pounds. It's priced at 1,000 pounds. Dialogue. Number 1. How much is it? It's around 10 pounds. How much is it? It's around 10 pounds. Number 2. Excuse me, what does this house sell for? That one sells for 250,000 pounds. Excuse me, what does this house sell for? That one sells for 250,000 pounds. Number 3. Hi, would you like to buy a membership to the gym? How much does it run? It's about 20 pounds a month. Oh, that's too expensive. Thanks. Hi, would you like to buy a membership to the gym? How much does it run? It's about 20 pounds a month. Oh, that's too expensive. Thanks. Number 4. I think we should take a trip to England. That's an excellent idea. How much will it cost us? The plane tickets go for 900 pounds. Okay, let's go in August. I think we should take a trip to England. That's an excellent idea. How much will it cost us? The plane tickets go for 900 pounds. Okay, let's go in August. Number 5. What are you asking for this dress? This red one is priced at 80 pounds.
Oh, that's cheap. I will take it. What are you asking for this dress? This red one is priced at £80. Oh, that's cheap. I'll take it.